Já estamos com a entrevistada aqui na linha, a deputada estadual Sofia Cavedon, ela que também preside a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, e vai conversar conosco sobre esse pacote de vários projetos de lei alterando aí o regramento para a educação pública aqui no estado do Rio Grande do Sul e que está gerando aí alguma polêmica, especialmente porque parece que há pouco tempo para o debate, né? Deputada, nos esclareça isso. Bom dia, obrigado por atender a Band News. Bom dia, Bruna. Bom dia aos ouvintes, ao Gilberto e ao Gustavo, que estão também na Band News Poa. Bom dia. Queridos, eu peço desculpas não poder estar presencialmente. Nós terminamos há pouco a reunião da Comissão de Educação, que é na terça pela manhã, e está começando em seguida uma audiência pública sobre a questão do atendimento aos nossos estudantes com autismo, que eu devo acompanhar. Mas eu agradeço o espaço. Ontem nós fizemos uma grande audiência aqui na Assembleia sobre esses 4 projetos que vieram em um projeto e uma proposta de emenda à Constituição. São os 3 projetos de lei e uma emenda à Constituição Estadual que vieram em regime de urgência e que trancam a pauta já esta semana. Eles estão aqui há menos de um mês, né? E trancam a pauta e devem ser votados a partir de terça-feira, se o governo do estado não nos ouvir, no sentido do que foi a grande consenso na audiência ontem, representativa de professores, de alunos, do público privado, de entidades do Conselho Estadual da Educação, sindicatos do público e privado, enfim, que o governo deve retirar a urgência e fazer um debate com a sociedade, porque os projetos trazem profundas mudanças, e eu passo a contar rapidamente sobre cada um, né? O primeiro deles, que que dá o arcabouço para os demais, seria o marco legal da educação, um novo marco, né? Primeiro, isso para nós é um assinte, quando há mais de 15 dias, nós tivemos a Conferência Estadual da Educação com mais de 400 delegados que vieram das conferências municipais, que fizeram um balanço do Plano Estadual de Educação, que para nós esse é o marco legal da educação, é um plano discutido em conferências há 9 anos atrás, está em desenvolvimento, agora está em balanço, e a conferência se insere na Conferência Nacional da Educação, para a elaboração do novo Plano Nacional. Ora, o novo marco legal, ele não veio, nem nada do que foi proposto aqui veio para o debate na Conferência Estadual. Nós tivemos, inclusive, uma moção de repúdio, pedido de retirada dos projetos, aprovada por quase unanimidade na conferência. E então, como se estabelece um novo marco apenas considerando que a Assembleia, na pessoa do seu presidente, fez um roteiro no Estado, onde apresentava ideias da educação, palestras, e não tinha nenhum debate. Então, nós não concordamos com o 517, achamos que é um desrespeito à história construída progressivamente no Estado do Rio Grande do Sul e coletivamente. O outro projetos. Isso, este é o do Marco da Educação, e ele tem lá algumas diretrizes que estabelecem a lógica do reconhecimento, por exemplo, do impacto positivo gerado na trajetória dos estudantes. Parece uma frase bonita, mas a ideia é estabelecer uma gratificação flutuante para turmas, para professores ou para direções que obtenham resultado do aluno, do estudante, da estudante em provas, né? Assim como também estabelece diretrizes aqui para mudar os mecanismos de gestão, e a gente vai ver depois lá na lei da gestão democrática, que são profundas essas mudanças, e estabelece uma comissão bipartite para a gestão da educação, só prevendo os gestores, uma CIB. Então, assim, mas quem que acumulou esse debate, né, Bruna? Uhum. E aí a gente vai ver lá que a intenção do governo mesmo é estabelecer um conjunto de mecanismos de controle da escola, do projeto da escola, do diretor e da diretora, e depois de cobrança, inclusive prevendo demissão. Então, o outro projeto, que é o projeto que altera a gestão democrática, é o projeto de lei 519,
Ele é um projeto de 10, 14 páginas. Gente, gestão democrática nesse Estado foi profundamente debatido. Cada mudança que houve nessas décadas todas foi um debate intenso com a categoria. E agora veio para cá, dizendo que a Secretaria da Educação vai fazer a pré-seleção dos candidatos e candidatas a diretores de escola, através de uma prova eliminatória. E depois prevê situações de não é demissão que se fala, né? A revogação da direção a partir de procedimento simplificado. Então, a destituição do diretor e diretora a partir de um procedimento simplificado que assegure a prévia manifestação, mas é em função de descumprir o que está estabelecido na lei ou no plano. Ontem nós tivemos uma diretora da Tuiuti, lá de Gravataí, que ela disse, olha, eu já estaria demitida, porque no meu plano anual, eu coloquei há uns anos atrás que eu queria consertar as salas de aula que estavam caindo, eu levei 7 anos buscando essa obra. O problema foi a secretaria, que era dificuldade de licitação, não respostas, a falta de professores. Então, eu não consigo resultado, me falta professor, a secretaria não provê, eu não consigo alimentar os alunos, mas eu vou ser demitida porque a responsabilidade está sendo colocada só no diretor e na diretora. Então, essa é outra divergência muito profunda com os projetos do governo, quer dizer, estabelecer prova e estabelecer o poder da secretaria de maneira simplificada de demitir a diretora e o diretor, e aí, bom, como é que eles vão se insurgir sobre medidas que são exaradas ou impostas pelos governos? Nós temos que pensar que essas mudanças não são agora para este governo, é para daqui para frente. Sim. Deputada, Gustavo Fogaça aqui, obrigado por atender a Band News. Sobre a questão da PEC 299, né, sobre a retirada da obrigatoriedade do ensino da língua espanhola, que é a língua mais escolhida pelos quem faz o Enem, e também ela serve como uma forma mais acessível, né, de entrar na universidade, sem falar que nós estamos rodeados de países de fala hispânica, é o 3º idioma mais falado no mundo, ou seja, é de extrema importância para os alunos ter acesso ao ensino do espanhol. Como é que a senhora se posiciona frente a isso? O que a senhora acha sobre a PEC 299? Tá, perfeito, Gustavo. Teus argumentos, eles são excelentes, nós temos outros, né? Como o direito à diversidade linguística. Então, a retirada do espanhol, da língua espanhola, como de oferta obrigatória, que é assim que está escrito na Constituição, né? Ela é de oferta obrigatória, ela não é de matrícula obrigatória, então, eventualmente, o aluno pode fazer parte de um centro de línguas. A Colégio Tubino, por exemplo, estadual, ele tem tradicionalmente um centro de línguas maravilhoso, oferece o inglês, o espanhol, o francês, e aqui o governo está tirando, então, a oferta do espanhol. Este tema da retirada do espanhol é talvez a maior mobilização que há. Já há uma emenda retirando a retirada, que tem mais de 30 deputados e deputadas de vários partidos assinando. O movimento Fica Espanhol, que envolve escolas, professores de universidade, alunos, estudantes, enfim, entidades. Ele esteve ontem presente com turma de aluno da Monte Cristo, ele está com uma mobilização muito bonita, então é o tema que talvez a gente tenha mais espaço, mas infelizmente eu alertei muito na audiência, aqui a tradição aqui na Assembleia é o governo acabar não acolhendo nenhuma emenda, né? Então, esta PEC, a proposta de emenda à Constituição, inclusive exige, né, 2/3 de votos, então é um quórum alto para fazer emendas supressivas. E ela é uma emenda à Constituição Estadual que atinge outros temas. Então, o espanhol, nós temos absoluta discordância de retirá-lo da escola, mas também aqui está o governo se desresponsabilizando pelas escolas de ensino fundamental completo. Ela está retirando a palavra completo, ela está estimulando ao tirar também a formação de professores para os primeiros anos do ensino fundamental, fragilizando o curso normal, o magistério. Nós temos 98 escolas de curso normal
mal no Rio Grande do Sul. É assim, a resistência do Rio Grande, eu chamo que essa sim é a nossa façanha, porque a resistência do Rio Grande que o resto do Brasil terminou com o curso normal, e nós mantemos essa formação em nível médio, e aí formamos jovens, meninas e jovens meninos, para atuar na educação infantil e nos anos iniciais. E o governo está tirando essa previsão da Constituição. Ele deixa lá no ensino profissionalizante, mas ele tira da Constituição, dizendo que ele não se responsabiliza, ele não quer mais se responsabilizar pelos anos iniciais, ele está induzindo a municipalização. Isso, até vou te pedir para explicar um pouco isso, desculpa interrompê-la, mas porque esse é um tema acho que dos mais complexos que está sendo tratado aqui, né? Porque já está em andamento, já tem projetos piloto, assim, se dá para dizer dessa maneira, implementados no Estado, mas o que vai mudar na prática, na ponta, para o estudante, para a família que tem aquela escola como referência? Ela era uma escola estadual e passa a ser uma escola do município, e também que impacto isso tem para as professoras ali, para a categoria envolvida com aquela comunidade escolar. Perfeito, Bruna. Então, está acontecendo em alguns lugares onde não há resistência, mas a resistência ela está sendo muito forte em muitos municípios. Porque eu vou dar um exemplo do argumento. Nós estamos discutindo com a escola Jacob Off da cidade de Harmonia. Harmonia tem 5.000 habitantes. Mais de 1.000 pessoas assinaram para que essa escola não perca, porque o governo está fazendo estadual progressivamente. Ele fechou esse ano a entrada no primeiro ano. E a comunidade não aceita, a cidade não aceita. Por quê? Porque é a única escola estadual, as outras são municipais, a comunidade ama aquela escola, gosta do ensino, e tem essa possibilidade da alternativa, sabe? Não ser um monopólio. Olha, tem a escola estadual, tem a municipal, e a estadual, ela é quem responde pelo ensino médio. Então é muito triste uma escola que vai se esvaziando e ficam os jovens do ensino médio sozinhos. Os irmãos. Então, nós entregamos na coordenadoria uma lista de crianças cujos irmãos já estudam ali no 6º ano, no 7º ano, no ensino médio, e que querem se matricular no primeiro ano, que a família quer na mesma escola. Então, essa não oferta concomitante ou solidária, que é o que está previsto na Constituição. Estados e municípios devem dar conta do ensino fundamental de maneira concomitante ou complementar um e outro. O município é responsável pela educação infantil. Esse é um outro tema. Em Harmonia, faltam vagas para a educação infantil. Eu poderia citar Porto Alegre. Porto Alegre deve 12.000 vagas na educação infantil. Por que Porto Alegre, qual é o ganho que a cidade tem se ela traz para Porto Alegre turmas e crianças já atendidas na esfera estadual, sendo que o prefeito precisa ampliar a escola infantil, que é turno integral, ele precisa, com isso, dar conta do teto de gastos, né? Porque se ele estourar o teto de gastos, isso acontece em todos os municípios, né? Se inchar a rede municipal demais, o prefeito não vai ter, a prefeita, como lidar com o limite de gasto com o pessoal, e mais, está desobrigando o Estado de colocar turno integral nas suas turmas de ensino fundamental, porque essa é uma meta do Plano Nacional da Educação, onde tem programa do governo Lula para isso, porque as defasagens de aprendizagem pós-pandemia e também a nossa vontade da qualidade da educação melhorar, depende da ampliação do tempo escolar. Então, se o Estado se deslinda, né, e manda todo o ensino fundamental para os municípios, com quem que vai ficar a responsabilidade de ampliar turno integral? Só com os municípios, e os limites dos municípios já são grandes. A gente teve uma reunião importante da FAMURS, 2 semanas atrás, com prefeitos todos da base do governo Leite, desesperados com o tema da saúde, que foi totalmente municipalizada, e aí o Estado não cumpre os 12%, deixa de colocar recurso na saúde, tira recursos dos hospitais aqui da região metropolitana, e os municípios estão gastando, em vez de 18%, eles estão gastando 20%, 30% em saúde. Então vai acontecer isso em educação, se os municípios não continuarem cobrando a responsabilidade do Estado com a sua parte constitucional.
mesmo que tenha o Fundeb, porque o Fundeb, ele não dá conta, por exemplo, do limite do gasto com pessoal que o município tem que cumprir, né? Os recursos que o município vai receber em função das matrículas do ensino fundamental. E aí os professores, essa é uma outra questão importante, né? O contexto em que o governo propõe essas mudanças é um contexto em que 27 mil professores estaduais são contratados e contratadas temporários. Então, 27 mil, são 52% dos professores e professoras. Todos eles, estando em escola que vai municipalizar, eles têm que ser desligados. Porque contrato temporário do Estado tem que responder a uma emergência, deveria ser para uma emergência, né? Então, os professores serão demitidos, desligados, o município terá que contratar os seus próprios professores. Que o Estado tem dito, eu vou deixar 1 ano os meus professores. Mas ele vai deixar os professores e professoras concursados, que são muito poucos nas escolas hoje em dia. É impressionante, a gente tem lutado muito por concurso e não tem obtido essa mudança, né, de vínculo, de maneira a poder os professores terem carreira, participarem inclusive da eleição de diretores e diretoras, que quem é contratado temporário não pode ser votado, ser diretor de escola. Deputado... Então a municipalização... Sim. Não, Gilberto, eu pensei que você tinha concluído, mas se quiser concluir, fica à vontade. Não, Gil, fechando a ideia, a municipalização, eu tenho dito em todos os lugares, até Camaquã reverteu a municipalização, adivinha como? Porque os super grandes supermercados, eles foram no prefeito e disseram, olha, o governo estadual não vai fazer compras aqui na cidade para essas escolas, isso, até recursos da economia da cidade, a cidade perde. Eu dou esse exemplo porque ele é lateral, mas a municipalização tem que ter uma decisão de cidade. Eu tenho dito para todos, olha, o Conselho Municipal de Educação, Prefeitura, Câmara Municipal, tem que avaliar o que é que o nosso município precisa. Será que o nosso município precisa que a gente passe as matrículas do Estado para o município, ou a gente precisa dar conta da educação infantil, ou a gente precisa de educação de jovens e adultos, ou a gente precisa de ensino profissionalizante? O que o município precisa? Porque simplesmente aderir uma desresponsabilização do Estado pode fazer muito mal à educação e à economia e ao futuro da própria cidade. Então, a gente tem insistido nisso e o governo estadual não pode impor, porque os municípios, né, os entes federados têm autonomia. Deputada, para a gente ir avançando nos assuntos aqui, foram divulgadas hoje as notas dos estudantes brasileiros no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA. O conhecimento e habilidades em matemática, leitura e ciências caiu. Inclusive, primeira vez que o desempenho nacional nessas áreas foi pior na comparação com o estudo anterior. Queria saber da senhora rapidamente a que a senhora atribui essa piora e o que seria assim, necessário ou interessante, na sua opinião, para que isso fosse revertido. Então, a gente, possivelmente, eu não vi assim os estudos ainda, muito recente, mas eles devem verificar até 2021, no máximo 22, mas aí os dados de 22 a gente tem consolidados ainda. Então, a gente pode ter certeza que faz a leitura da pandemia, né? Mas também nós temos que lembrar que nós vivemos um período do governo Bolsonaro, nós tivemos uma redução muito grande de recursos na educação. Vai dizer, mas não atingiu a educação básica. Eu vou te dar um exemplo. No Rio Grande do Sul, nós tínhamos 1.200 escolas que tinham o Mais Educação, que era um programa que o governo federal financiava para ter contraturno na escola. E nós perdemos totalmente já a partir do governo Temer. Ele, com o teto de gastos, a complementação dos recursos da União para a educação básica desapareceu. Bom, a ponto que a alimentação escolar ficou congelada por 6 anos. Lembram desse tema, né? Até os recursos da alimentação, recursos do transporte. Então, a gente teve uma combinação agora, no período anterior, de pandemia com redução dos recursos na educação brasileira.
Há recursos no ensino superior, inclusive o PIBID, que é um programa de iniciação científica em que os professores, os estudantes das universidades fazem aplicação nas escolas estaduais, municipais. Esse PIBID recebeu corte de recursos profundos. Então, perdemos nos insumos, perdemos nos salários. Então, um desinvestimento, tanto que o balanço do Plano Nacional da Educação, e o ano passado eu fiz uma comissão especial aqui na Assembleia para fazer balanço do plano estadual, 80% das metas, e dentro dessas metas está o turno integral, por exemplo. Nós tivemos recuo de turno integral no Rio Grande do Sul. Nós já tivemos 32% das turmas em turno integral, voltamos para 26%. Este é o balanço. Imagina, não é um plano que não foi cumprido. O plano dizia que nós tínhamos que chegar a 50% das escolas oferecendo turno integral em 10 anos. E a gente retrocedeu em turno integral. Então, a combinação de desinvestimento com a pandemia, para mim, são os dois elementos. E aí, claro, tem o tema da formação continuada, a gente, por exemplo, ouviu ontem, na nossa audiência pública, 3 doutoras, tá? Mariângela Bairros, a doutora Vera Peroni e a Maria Beatriz Lúcia, doutoras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tem grupos de estudo, dizer o seguinte: pela primeira vez, nós nos últimos 6, 7 anos, nós não podemos contribuir com a formação de professores no Rio Grande do Sul. Nós, universidade, com faculdade de educação, com curso nota máxima, nós somos substituídos por entidades empresariais para fazer formação de professores em continuada. Então, tem uma mudança aí que não fez bem a educação, os indicadores vão aparecer, né? Porque nós não podemos dispensar as universidades. Nós temos uma rede de UERGs, institutos federais, universidades federais no Rio Grande do Sul. Estes deviam estar com prática de ensino, com formação de professores, identificando os problemas na escola. Então, te dei alguns exemplos. Né? Recuamos no turno integral, recuamos outro dado muito, muito forte, que é a inclusão de crianças com deficiência nas escolas. No nosso Plano Nacional da Educação, tinha que 100% delas tem que ter atendimento especializado. E é um problemão, a gente tem assim 30% que tem algum atendimento especializado na escola, para estar na escola, e monitoria para acompanhar também não temos. E perdemos muito de educação de jovens e adultos. Assim, o gráfico do atendimento de educação de jovens e adultos, ele é descendente, o governo do estado tem fechado, e a EJA, ela é uma mobilização dos adultos para estudar. Veja, escolarização importante para o trabalho? Mas o adulto que está fazendo ensino fundamental, que é pai e mãe, ele influencia decisivamente no universo escrito de conhecimento das crianças. Então, a EJA está desaparecendo, uma luta permanente nossa. Então, eu poderia trazer vários elementos que mostram que há um desinvestimento, né? E aí vai resultar, né? Em queda no resultado. Sim. É sempre muito enriquecedora a conversa com a senhora. Infelizmente, nosso tempo sempre é curto, né? Então, só para encerrar, pelo menos da minha parte, não tem como a gente não falar disso, que é um assunto candente que nós acompanhamos aqui diariamente, que são as eleições municipais. E como o Partido dos Trabalhadores já definiu a Maria do Rosário como a sua candidata, mas a gente viu, por outro lado, o pessoal também indicando os seus candidatos, a intenção de uma chapa que juntasse todas as forças da esquerda, ela parece um pouco mais distante. A gente queria entender a visão do Partido dos Trabalhadores e a sua visão pessoal também, que a senhora é muito ativa dentro das decisões do partido, sobre essa composição do PT para a chapa da candidatura para a prefeitura. Se será uma será uma chapa pura, se vai se compor com outro partido fora da federação do PT, como é que vai ser? Perfeito, querido. Sabe que eu fiz o gesto de retirar o meu nome. Primeiro, assim, a nossa indicação das correntes que me apoiavam, nós gostamos e trabalhamos a ideia de umas primárias, porque a gente entendia que a unidade mais ampla, com todos os partidos de esquerda, ela ia acontecer se a gente fizesse um processo de todos se sentirem incluídos, com seus nomes, e uma escuta mais ampla dos filiados, enfim.
não avançou as primárias, e aí eu retirei o meu nome para a gente poder, então, avançar na mesa de negociação. Eu entendo que a sinalização do PSOL é muito clara. Claro, eles indicaram a deputada Luciana, mas ela é muito clara, dizendo que eles, tendo acordo no programa, que a Tamires será indicada como vice para a nossa indicada, que é a Maria do Rosário. A minha preocupação, então, eu acho que é possível, mas eu acho que a gente precisa fazer imediatamente, a gente tem insistido nisso, a minha saída precedeu disputarmos no diretório que tivesse um grupo de trabalho eleitoral representativo de todas as correntes do partido. Esse grupo de trabalho eleitoral, ele deve se reunir, porque a gente deve fazer agora um processo de diálogo do programa, buscando esses dois segmentos, o PDT e o PSB em especial, além da nossa federação, né, pela base, discutindo pela base. E eu acredito que é possível, sim, porque eles não estão conformados. Eu ouvi do próprio presidente do PSB estadual, não estão conformes com o modelo do prefeito Melo na cidade, um prefeito que está submetendo os interesses das cidades aos ditames econômicos, suprimindo árvores, suprimindo áreas coletivas, transformando em negócios, impactando a cidade demasiadamente, abandonando a estrutura na periferia, abrindo mão de políticas públicas fundamentais como o DEMAI. Ele quer vender o DEMAI mesmo sendo superavitário. Nós poderíamos estar com 100% já do esgoto tratado. Olha, a cidade trata 70% do esgoto, já tem separador absoluto para chegar muito perto de todo. Olha, perdemos com essa voracidade na terceirização, na privatização. Nós desacumulamos a questão do lixo urbano, né, que nós voltamos a ter o lixo misturado nos contêineres, as pessoas catando e comendo nos contêineres, estão gastando um dinheirão com isso em vez de fazer a coleta seletiva, a coleta cidadã. Sim. E a Carris, olha, hoje, eu tenho que dizer isso para vocês, tá? Bruna, Gilberto, Gustavo e os ouvintes. O sistema de ônibus é subsidiado, única e exclusivamente para manter a tarifa congelada, porque nós tínhamos 100 mil estudantes que tinham o tri escolar, que podiam pagar metade da passagem. Hoje tem 30 mil estudantes. Isso significa a gurizada não ir para a escola, ensino médio. Os benefícios foram tirados, o passe livre foi tirado dos ônibus nos 10 dias de passe livre. A segunda passagem foi retirada, segunda passagem gratuita. Os idosos agora só andam a partir de 65 gratuitamente. Então só se tirou direitos e se coloca mais de 100 milhões no sistema. Para lá, até está denunciado isso por nós no Tribunal de Contas, enfim, onde é que está indo o dinheiro, né? Que nós não temos as linhas à noite e no fim de semana a periferia não tem acesso. Então nós temos muito acordo, o PDT e o PSB não concordam com esse modelo, tenho certeza, e a gente tem que fazer esse esforço de estarmos todos juntos, porque a cidade merece e pode ter uma gestão pública para o interesse público. São debates que seguiremos fazendo. Deputada Sofia Cavedon, muito obrigada aí pelo seu tempo, pelas informações e ficamos à disposição. Eu que agradeço, queridos, o espaço. Mandei uma mensagem hoje para o Arthur Lemos, da Casa Civil, que nós queremos entregar um documento para ele solicitando a retirada da urgência e a abertura de um grande debate sobre os projetos educacionais. Perfeito. Abraço para todos e todas. Abraço, obrigado. Abraço.